Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som Vox ACA 5500 paredão contra a caixa de som Pulse Double 15 SP515. Que já indo direto ao assunto, essa é a configuração de alto-falantes da caixa de som Vox ACA 5500 paredão, segundo a marca. Já essa é a configuração de alto-falantes da caixa de som Pulse Double 15 SP515. Já a diferença de recursos entre as duas é essa. Dito isso, vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, e logo ao final eu te conto qual das duas ganhou esse comparativo e também vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Vox ACA 5500 paredão. 100 Hz. Hertz, 80 Hertz, 70 Hertz, 60 Hertz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Vox ACA 5500 paredão. Agora, vou te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som Vox ACA 5500 paredão e logo em seguida vamos para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. E bora começar falando sobre a equalização manual. Apesar de ter sentido falta de uma equalização para os médios, a equalização para grave e agudo dela ser aqui bem na frente e ser um potenciômetro me agradou bastante, e eles são bastante precisos, o que te possibilita bastante estar equalizando ela mais do seu gosto. Outro detalhe que é bom refletir sobre a equalização manual dela é que mesmo nas equalizações pré-programadas você consegue estar ali equalizando, dando ganho ou diminuindo grave e agudo, o que me agradou bastante. E aí, já aproveitando que eu já falei das equalizações pré-programadas dela, eu gostei das equalizações pré-programadas. Para quem gosta ali mais de grave e subgrave, igual eu, a equalização rock tende a agradar e bastante. Só que ali eu percebi o seguinte: se você vir aqui e colocar a equalização manual do grave no máximo, a equalização rock tende a degradar se ela tiver no último volume. Você sabendo equalizar manualmente a equalização pré-programada rock, ela tende a entregar um grave e um grave gostoso de ouvir. Já para quem gosta mais de médio e agudo, a equalização jazz tende a agradar bastante, pois você percebe que ela dá bastante foco em médio e agudo. Mas aí um detalhe que é curioso é o seguinte: eu gosto de grave e subgrave, mas a equalização pré-programada dela que me agradou mais foi a Classic. Ali eu percebi uma mistura de médio e agudo, grave e subgrave, que conseguiu me agradar mais do que a equalização rock. A equalização rock foca bastante em grave e subgrave, mas ali talvez eu senti um pouco de falta de médio e agudo. E na equalização Classic eu consegui perceber ali o médio e agudo, não com tanto foco quanto o grave e o subgrave, mas ficou ali bacana, ficou quase um equilibrado, mas tendo a privilegiar mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. A equalização rock e a equalização jazz, você percebe nitidamente quando muda uma para outra. A equalização Classic também, algumas outras você também vai perceber uma mudança mais fácil de se perceber, algumas outras nem tanto, mas aí acaba sendo o seguinte: é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. E aí, resumindo, ela tem uma boa qualidade sonora, você sabendo equalizar ela vai te entregar um potencial tremendo de... Ela tem um grave bem forte, mesmo sendo alto-falante de 10 polegadas, é bom frisar o seguinte: aqui é como se tivéssemos 3 caixas de som com alto-falante de 10 polegadas. Ela tem um grave bem forte, bem presente, você vê ele nitidamente. O subgrave tá lá presente? Tá. Não é tão perceptível, mas tá lá presente, tanto que ela fica ali de um grave misto, querendo ser um subgrave. Não é um subgrave prolongado, não é um subgrave ali bem macio, mas é ali
de grave misto, querendo ser um subgrave. Que aí é interessante ressaltar o seguinte, para quem gosta de grave e subgrave, principalmente de grave, ela tende a agradar e agradar com força. Os médios terem ficado aqui na parte de cima foi um grande acerto da marca, porque fica quase na altura do seu ouvido e eles não te incomodam. Eles estão aqui específico para médio, mas você não fica incomodado com o áudio que ela te entrega. O áudio dela, no geral, é muito bacana, agrada bastante, mas o agudo dela e o médio tão legal, me agradou, tanto que eu preferi a equalização clássica, porque ali mescla grave, subgrave, médio e agudo e ficou uma qualidade sonora que me agradou e agradou bastante. E aí, para quem gosta mais de médio e agudo, a equalização Jazz tende a agradar bastante, porque você vê nitidamente o foco dela em médio e agudo. Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz, e logo ao final eu te conto qual das duas ganhou o comparativo e também vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Double 15 SP515. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Vox ACA 5500 paredão. Com isso, ela já se torna campeã desse comparativo. Que independente do resultado, agora eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Double 15 SP515 e logo em seguida eu irei colocar as duas em área aberta no último volume com tudo no máximo, para além de testar elas com 2 decibelímetros, um na função DBA e outro na função DBC, você possa perceber um pouco da diferença de qualidade sonora entre as duas, tocando a mesma música alternadamente. Já indo direto ao assunto, começando pelas equalizações pré-programadas. Para quem gosta mais de agudo, tem algumas que você vai perceber que elas focam mais em agudo e também tem equalizações que focam mais em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Algumas você consegue perceber mais nitidamente a diferença de uma para outra, outras nem tanto. Mas você há de concordar comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já a equalização para os graves, com ela no último volume, em algumas equalizações você vai conseguir perceber ela mais nitidamente. Em outras, você vai precisar se esforçar um pouco mais para poder perceber certa mudança no tom de grave e subgrave. Mas é um bom recurso. Já a equalização manual me agradou, porém eu senti falta de uma equalização para os médios, pois ela tem equalização para agudo e grave. Só que ela é uma equalização bem calibrada, que quando você dá ganho de grave e agudo é bem perceptível, quanto você tira agudo e grave, você também percebe com nitidez. A equalização que mais me agradou nela, eu vou ser bem sincero, até me surpreendeu, porque em outras caixas de som da marca que eu já testei, a equalização piseiro não foi a equalização que me agradou mais. Mas no caso dela, eu percebi que a equalização piseiro deixou um tom de agudo e médio mais agradável. Pelo menos no meu gosto. O grave e o subgrave estão lá presente, mas o médio e agudo me agradou mais. Mas da seguinte forma, eu vou lá, ativo o Mega Bass na equalização piseiro, vou lá na equalização de grave e dou ganho de grave em 100%. Em agudo, eu deixo da mesma forma que estava, no caso fletado. Não dou ganho nem tiro agudo. Do jeito que ficou, a equalização eu deixo. Não sei se devido ao posicionamento dos alto-falantes dela, mas com as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, a equalização piseiro me agradou mais. Normalmente a equalização rock. A equalização rock dela eu percebo mais grave e subgrave, mas ali o médio e agudo não ficou tão agradável no meu gosto. Pode ser que talvez no seu gosto a equalização rock venha a agradar mais. Eu gosto mais de grave e subgrave, mas no caso dela, a equalização piseiro me agradou mais.
E aí é bom dizer o seguinte, testando todas as músicas, como eu falei, que eu testo todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, em apenas uma música que força mais o grave e o subgrave, foi que ela degradou em alguns trechos. Nas demais músicas que eu testo, que por sinal são mais de 20 músicas, ela não degradou em trecho nenhum. E aí já falando de grave, já aproveitando o embalo, ela tem grave ali, macio, querendo ser prolongado. É o grave macio, mas não é aquele grave prolongado, extenso. Mas ela tem sim um subgrave gostoso de ouvir. Outro detalhe sobre a acústica dela, que é bom estar frisando aqui, é o seguinte. Quando você liga e desliga ela, você vai perceber um certo chiado no Twitter. Depois que ela tá tocando, dependendo da música, até mais ou menos ali o volume 3, você ainda vai perceber o chiado se você ficar aqui mais próximo dela. Se você ficar mais distante, você já não percebe. Do volume 3 em diante, aí nem mais aqui próximo você vai perceber. E aí é bom lembrar o seguinte, no meu ponto de vista, dificilmente quem comprar uma caixa de som desse porte vai ficar escutando ela do volume 3 para baixo. Então, a questão dela chiar até mais ou menos ali no volume 3, no meu ponto de vista, é irrelevante. Até mesmo porque quem quiser estar escutando uma música no volume 3, talvez seja mais interessante estar escutando num fone de ouvido e não numa caixa de som desse tamanho. Outro detalhe é que se você colocar ela no último volume, com reforço nos graves ativado, mais equalização manual para o grave, no máximo, se você ficar aqui procurando, igual trouxa que eu fui, de ficar caçando aqui, você vai perceber que ela vibra. Eu falo que eu fui trouxa de ficar caçando, porque se você não parar aqui, para ficar aqui desse jeito, procurando, você não percebe que ela vibra. Então, em tese, não faz diferença ela vibrar, porque dificilmente alguém vai ficar aqui nela, no último volume, procurando se ela vibra ou não. Eu faço isso porque é minha obrigação, como eu estou te apresentando ela, vim te informar isso e também para ser justo com outras caixas de som que fizeram isso, como ela fez, e também outras caixas que não fizeram, mas que no fim, por ela estar no último volume, não faz diferença. Vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, com as duas no último volume, com tudo no máximo, para que você possa perceber um pouco da diferença de qualidade sonora das duas, tocando a mesma música alternadamente no mesmo local. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Vox ACA 5500 paredão. Com isso, ela se torna a campeã absoluta desse comparativo. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música no último volume com tudo no máximo alternadamente, qual te agradou mais? Nisso, se você estiver pensando em investir em qualquer uma das duas para ser a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Agora, se você não for comprar nenhuma das duas, mas está pensando em comprar alguma coisa em um desses 3 sites, por favor, compra pelo meu link que está aqui na descrição. Você não vai pagar nada a mais por isso e parte da sua compra será revertida aqui para o canal, para mim poder conseguir trazer outras caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Te agradeço demais por essa ajuda. Agora, se você está em dúvida qual das duas será a sua próxima caixa de som, nessa playlist eu te conto mais detalhes sobre as duas, sobre pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades. Desmontei as duas para poder conhecer como elas são por dentro, placa de funcionalidade, tamanho de imã, construção de alto-falante e muito mais.